Bom, olá a todos, boa tarde. Vamos lá para mais uma live aí do Estúdio com o Autor. Esperar o pessoal entrar. Olá, o jurista Pontes de Miranda, o primeiro a entrar, hein? Agora começamos em grande estilo, né? Ou não? Muito bem, muito bem. Vamos lá, né? Então, hoje a gente vai dar seguimento, né, ao nosso projeto Estúdio com o Autor. Chegamos, né, finalmente ao capítulo 21 do meu manual de processo civil, né, direito processual civil. E esse é um capítulo, já tinha até comentado, né, quem assistiu o Estúdio com o Autor da semana passada, que esse é um capítulo muito extenso, né, porque ele é o capítulo que trata do tema das provas, né? Então, o capítulo ele tem toda uma parte que versa sobre a teoria geral da prova, e depois a gente passa a analisar as provas em espécie, todo aquele rol de provas em espécie que estão ali devidamente previstas no CPC. Então, naturalmente, a gente não teria condição, né, de fazer uma live exauriente sobre o tema probatório, não há como, né, aqui no nosso prazo de 1 hora, falar de maneira exauriente sobre o tema probatório. Então eu vou destacar, né, na passagem aqui do manual, alguns pontos que me chamam mais atenção, alguns pontos que me parecem mais relevantes, né? Nós começamos ali pelo tópico 21.1.1, que é o tópico do conceito das provas, né? Conceito de prova. E eu tento mostrar logo ali no início a circunstância de que nós temos um significado, aliás, um termo plurissignificante, né? Quer dizer, o termo prova ele pode ser interpretado de diferentes formas e utilizado de diferentes maneiras, e aí a gente passa esse primeiro momento do capítulo para mostrar as diferentes formas de utilização do termo prova no dia a dia forense e nos concursos públicos, né? Você que está se preparando aí, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma prova discursiva, que você vai ter que fazer uma arguição oral, e aí é importante saber como utilizar o termo prova de maneira adequada, né? No tópico seguinte, eu falo das espécies de prova, substancialmente tratando daquela distinção entre a prova causal, que é a prova produzida dentro do próprio processo, que é a prova oral e a prova pericial, e a prova pré-constituída, que é aquela prova formada fora do processo e já levada pronta para dentro do processo. É o caso da prova documental e da prova documentada, né? No tópico 3, eu trato de um tema que me agrada muito, né? Me chama muita atenção, ainda que se possa indicar que ele é um tema até mais de filosofia jurídica do que propriamente de processo civil, que é a relação que a prova tem com a verdade, né? Porque é muito comum a gente afirmar que a prova é um instrumento que nos leva à verdade, né? Que nos leva à formação de um convencimento sobre a veracidade de uma alegação de fato. E nós temos um problema com isso. Eu, pelo menos, tenho um grande problema com isso, né? Porque eu entendo, como grande parte da doutrina, que a verdade é uma utopia, né? Quer dizer, que a verdade ela é simplesmente inalcançável. Então, se você realmente acredita que se obtém a verdade por meio da prova, é possível que você fique um pouco frustrado com o resultado da prova, né? E isso não sou eu que estou dizendo, né? Eu até cito aqui a obra do Miguel Reale, onde ele destaca, né, que todos os ramos da ciência que trabalham com o conceito de verdade já chegaram à conclusão de ser a verdade uma utopia, de ser a verdade algo inalcançável. E aí, ao invés, né, de trabalhar com a ideia da verdade, nós trabalhamos com as expressões da quase-verdade ou da verdade possível. E é interessante por quê? Porque a quase-verdade e a verdade possível, elas acabam funcionando como aparências da verdade, né? Então aquilo aparenta ser verdade e isso já é o suficiente para entendermos que há uma quase-verdade ou uma verdade possível. E aí eu faço questão, né, de destacar que nós não podemos confundir essa quase-verdade com a verossimilhança, ainda que as duas trabalhem com a ideia da aparência da verdade.
E por quê? Porque a verossimilhança da alegação, ela tira a sua aparência da verdade das máximas de experiência. Então, se eu te alegar um fato que costuma acontecer, você vai entender que ele aparentemente é verdadeiro, porque é aquilo que costuma acontecer em situações semelhantes, né? Então, se eu te disser, né, que o movimento nas estradas que ligam a capital e o litoral é maior na sexta-feira à noite e no domingo à noite do que na terça de manhã, geralmente o que costuma acontecer. Ah, mas terça teve um feriado e tal. Sim, mas o que costuma acontecer é isso que eu disse. Então, assim que eu falo, você já tem a impressão de que é verdade. Perceba, eu não preciso fazer nenhuma prova do que eu falei, porque a aparência da verdade aqui, ela não vem de prova, ela vem da mera alegação. Quer dizer, a alegação ela é verossímil por si só, por conta da adoção dessas técnicas da máxima de experiência, né? Ao passo que a nossa quase-verdade ou a nossa verdade possível, ela não tira a quase-verdade da alegação de fato. Nós chegamos aqui à quase-verdade por meio das provas produzidas. Então a minha alegação ela pode ser verossímil, inverossímil ou neutra, não importa. Para que eu consiga construir a quase-verdade no processo, eu preciso da instrução probatória. Perceba, uma coisa é você tirar a aparência da verdade das máximas de experiência. Outra coisa é você tirar a aparência de verdade da prova produzida no processo. Então é importante você saber fazer essa distinção, né? No quarto tópico eu vou criticar, né? Inclusive o tópico tá escrito, né? A caducidade das expressões verdade formal e verdade real, porque eu não entendo mais possível fazer essa distinção, não é? A ideia de que existam duas verdades já é para mim algo muito estranho, né? Para mim a verdade é uma coisa só, né? E o que é pior, é uma coisa só inalcançável, né? Então as expressões verdade formal e verdade material, elas acabam sendo utilizadas atualmente, e eu até menciono aqui julgados do STJ, que usam justamente as expressões nesse sentido para designar um maior ou menor poder instrutório do juiz, né? Então, quando você quer justificar que o juiz não fez a prova de ofício e que não há problema nenhum nisso, você costuma dizer, você não, né? O STJ costuma dizer que o processo civil ele se basta com a verdade formal, que seria aquela verdade que decorre das provas produzidas exclusivamente pelas partes, né? E se aquele convencimento é ou não é suficiente, se o juiz vai ter que aplicar ou não o ônus da prova, pouco importa, porque em tese, né, a tal verdade formal, ela é a verdade que se busca no processo civil, né? E a verdade real não, a verdade real seria aquela verdade a todo custo, e um custo, inclusive, que levaria o próprio juiz a praticar provas de ofício. Então você vai ter precedente do STJ dizendo o quê? Ah, não, o juiz pode praticar provas de ofício, ele pode produzir provas de ofício, por quê? Ah, porque ele está atrás da verdade real. Então é meio cínico, porque o STJ, ao mesmo tempo, ele diz assim, olha, a verdade formal é suficiente no processo civil, mas também é possível que o juiz queira perseguir a verdade real, né? Quando, na verdade, o que ele está ali falando não é de duas verdades diferentes, isso não existe. Na verdade, perceba, é a dosagem ou a percepção concreta de um juiz mais ativo ou de um juiz mais passivo. Não sai muito disso, né? Então aqui me parece, eu faço essa crítica nesse tópico, que você continuar usando as expressões verdade real, verdade formal, né, não é legal, viu? Assim, sinceramente. Daniel, mas se o próprio STJ continua usando, é importante pelo menos eu saber, né, em que sentido eles têm utilizado essas expressões. É importante, por isso que está no livro, né? Então eu digo, olha, se puder não use, porque não me parece de fato que tenha muito sentido, mas se você usar, ou se usarem contra você, né? Você está numa prova, aparecem essas expressões, e você tem que trabalhar com ela, aí você naturalmente sabe pelo menos o sentido que o STJ vem dando a ela.
Eu trabalho aqui no tópico 5, o direito à prova, né? E digo, né, que a exemplo de vários ordenamentos por aí afora, nós não temos uma previsão expressa dando o direito à prova um status constitucional, né? Então a gente pode dizer que não há uma previsão de direito constitucional à prova, mas não é muito esforço, né, que a doutrina fez para chegar à conclusão que implicitamente nas cláusulas abertas da ampla defesa e do contraditório nós temos o direito à prova, né? O que nos leva à conclusão que este direito à prova é um direito constitucional, ainda que implicitamente consagrado na Constituição, nos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ter o status constitucional é obviamente muito relevante, mas é importante observar que ele não é, obviamente, um direito absoluto, né? Então, o direito à prova, ele tem que partir de uma premissa importante, qual seja, o processo, não sei quanto vai doer em você ouvir isso, né? Mas é bom que alguém lhe fale, o processo ele não foi criado para revelar a quase verdade. O processo ele foi criado para resolver conflitos jurídicos, né? E isso, quem sabe, fique muito claro para você quando você pensar na solução dos conflitos jurídicos por autocomposição. Porque aí, nesses casos, a verdade dos fatos pouco importa, né? Eu estou dizendo que você me emprestou um dinheiro, você está negando esse empréstimo e o juiz vai lá e homologa o nosso acordo de pagamento pela metade em 3 vezes, né? O juiz está pouco se lixando, dizendo aí o português bem claro, se é verdade ou se é mentira aquilo que está sendo alegado no processo. O juiz está, na verdade, ali querendo resolver, né? Dar uma solução à causa. E eu digo isso por quê? Porque o direito à prova, ele, na verdade, trabalha com o meio e não o fim do processo. Porque se o fim do processo fosse descobrir a quase verdade, nós poderíamos ter processos eternizados à procura dela, né? Eu, por exemplo, não teria procedimentos probatórios como os que existem, pautados em forma, tempo e lugar. Então perceba, a instrução probatória ela não é livre em termos formais nem temporais. Você tem preclusões temporais, preclusões consumativas, preclusões lógicas no âmbito da instrução probatória. Justamente por quê? Porque o processo ele precisa seguir. O processo ele foi feito para resolver o conflito jurídico. E a produção da prova não pode ser, obviamente, um obstáculo a isso. Então você tem que cumprir os momentos para produzir a prova, você tem que respeitar as formas probatórias. Isso tudo, perceba, acaba criando limitações ao exercício desse direito à prova no caso concreto, naturalmente, né? Por outro lado, você tem limitações de direito material, né? Você não pode imaginar que a verdade a qualquer preço ela seja admissível. E é por isso que a gente vai ter, e aí inclusive trata num capítulo aqui para frente, da ideia da prova ilícita, né? Por quê? Porque a prova ilícita, ela busca resguardar direitos fundamentais no plano material, né? Direito à intimidade, direito à privacidade, o próprio direito à integridade física e moral. Então você tem algumas regulamentações que vão limitar legitimamente o seu direito à prova, porque o processo, eu insisto, não tem o fim em si mesmo, a produção da prova e a descoberta da quase-verdade, né? Nós temos, na verdade, outros valores que também importam e que aí vão se construindo limitações ao exercício desse direito, tanto no plano processual quanto no plano material, e isso eu descrevo bem, né? Sou bem descritivo aqui, porque é um tema que me chama bem a atenção, nesse tópico 5 do nosso capítulo 21. No tópico 6, eu vou falar do objeto da prova, e aí eu já faço aquela distinção, né, inicial, para falar que o direito não é objeto da prova, salvo no caso do direito local, que é o municipal e estadual, o direito consuetudinário e o direito estrangeiro. Que aí nós temos uma particularidade, porque sempre que o juiz exigir a produção da prova daquele direito, caberá à parte que alegou aquela norma jurídica provar a sua existência e vigência, sendo que a prova, neste caso, se dará por qualquer dos meios de prova em direito admitidos. Mas, de fato, né, a prova ela recai em regra sobre as alegações de fato, né?
E aí eu começo aqui, né, quem está acompanhando aí pelo manual tá vendo, né? Eu tenho 3 parágrafos ali quase que fazendo uma introdução, e aí eu vou começar a falar da exclusão do objeto da prova pelo artigo 374 do CPC, que é um artigo específico para trabalhar esse tema da exclusão dos fatos do objeto da prova. Agora, antes disso, né, eu queria, e está tudo aqui também no manual, lembrar o seguinte: quando a gente fala em fatos que estão no processo, mas que não serão objeto de prova, nós temos 2 situações muito diferentes aqui. Então nós temos um primeiro grupo em que nós não vamos fazer a prova. Por quê? Porque aqueles fatos que estão no processo, eles não terão influência na formação do convencimento do juiz. É basicamente dizer o seguinte: se aquela alegação for falsa ou verdadeira, não vai mudar nada. Vai dar rigorosamente na mesma. Então é natural que a gente não perca nosso tempo fazendo uma prova que já é, a priori, inútil. Porque se o seu resultado é irrelevante para a decisão do processo, então não há necessidade de perdermos nosso tempo e energia com a sua produção. Nós temos aqui 2 categorias de fato: os fatos impertinentes e os fatos irrelevantes. Fatos impertinentes, Zé Roberto, essa aqui, ó, com essa voz aqui, ó, o neném vai dormir em 2 segundos, né? E com a chatice da exposição, obviamente, o neném dorme e dormirá o sono dos justos. Então o que acontece? O fato impertinente é o fato que não diz respeito ao objeto da demanda, tá? Então, como ele não tem nada a ver com o que está sendo discutido, não há, obviamente, nenhum interesse em produzir prova a seu respeito. E o fato irrelevante é aquele fato que até diz respeito ao objeto da demanda, mas cuja solução, de fato, será irrelevante para o juiz, né? Porque para o juiz, rigorosamente, tanto faz aquele fato ser falso ou verdadeiro. Curioso, né? Eu participei de um processo uma certa vez em que a discussão era muito simples, né? Eu nem sei se isso existe mais, mas eu acho que sim, né? Que é o depósito rápido, né? Você vai no banco, aí tem um envelope, né, do banco, aí você põe lá um dinheiro, né? E aí você completa lá, né, um envelope com os dados, né, do destinatário desse dinheiro, quanto que você colocou, coloca lá numa urna e aquele dinheiro entra lá para a pessoa, né? E houve uma época, há muito tempo atrás, no meu começo da advocacia, em que começou a haver uma quantidade muito grande de demandas indicando esses depósitos não debitados, né? No que o banco, né, e eu sou advogado de banco, no que o banco respondia que, olha, o envelope na verdade estava vazio. Então você fez que colocou lá R$500, o envelope estava vazio, e aí o que geralmente acontecia era o seguinte: a pessoa que receberia o depósito, contando com os 500, ela lá dava um cheque de 800. Ela tinha 500 na conta, ia ganhar mais 500, ia ficar com 1.000, passou um cheque de 700. Como os 500 não caíram, o cheque volta 2 vezes, nome no Serasa e aquela draga. Aí entra com a ação, dando moral, aquele negócio todo. E a época, né, com a inversão do ônus da prova do consumidor, os bancos acabavam tendo um problema sério, né, porque eles não tinham como produzir essa prova de que o envelope estava vazio, né, porque não havia o controle que no final, né, dessas ações, eu nunca mais fiz uma dessas, mas no final já era tudo computadorizado, era tudo filmado, era tudo, né, tinha todo um controle que é muito fácil você mostrar que o envelope estava vazio ou não, né? Mas naquela época não tinha nada, naquela época era uma raça, e aí, verdade seja dita, muito gerente de banco ficou rico nessa época, porque eram eles que abriam os envelopes, pegavam o dinheiro, e tinha muito malandro também que colocava o envelope vazio dizendo que tinha dinheiro, era uma terra de ninguém. De qualquer maneira, né, houve uma ação dessa, em que o autor ele resolveu abrir o coração, né? E aí, não só discutindo a questão do valor do envelope, ele basicamente listou todos os problemas que ele teria tido na vida com o banco. Então, o dia que ele foi até a agência, ficou mais de 1 hora na fila. O dia que ele foi na agência com uma mãe de idade, o ventilador, o ar-condicionado estava muito forte, a mãe se resfriou, teve pneumonia. O dia que ele foi na agência e tinha o chão estava molhado, ele escorregou, caiu, quase quebrou a perna. Sim, uma alucinação total.
E aí, né, o advogado que trabalhava comigo, muito fiel, né, no princípio da impugnação específica dos fatos, ele resolveu impugnar tudo. Então virou tudo fato controvertido, né? E aí no dia da audiência, que o Bocó aqui que foi fazer, né, lendo ali, né, a contestação no metrô, até ir a audiência, eu falei, nossa, cara, que viagem, né, discussão nada a ver. E aí na hora que a gente chega na audiência era audiência de conciliação, à época, artigo 331 do CPC anterior, o juiz ele vira para nós e fala assim, ó, rapaziada, né, dos 10 fatos controvertidos aqui, só tem um que interessa, saber se o dinheiro estava ou não estava no envelope. Todas essas outras questões que vocês estão discutindo aqui, elas não têm relevância nenhuma, é tudo impertinente, não tem nada a ver com o objeto da demanda. Então eu já vou excluir tudo isso daqui, vamos concentrar a instrução probatória no que interessa. O juiz mandou muito bem, porque já sabia que a priori a produção daquela prova não nos levaria a lugar nenhum, né? E com relação a esse tipo de demanda, eu ia me segurar, mas eu não vou me segurar não, eu vou falar. O que aconteceu? Nessa época, o pessoal mais novo não vai entender nada do que eu vou falar agora, mas vocês têm que considerar que eu sou um cara já mais antigo, né? Então eu sou da época das locadoras, locadora de vídeo. Não era essa molezinha na Netflix, você com a bundinha sentada, tititi, assistir o filme que você queria. Não tinha nada disso. Você tinha que ir numa loja que tinha umas fitas VHS, que era a fita de vídeo, tinha que rebobinar, porque se você não rebobinasse, que era voltar essa fita, você tinha multa e tal, né? E eu lembro que tinha a minha locadora, eu era uma época pré-Blockbuster, né? Porque depois a Blockbuster veio e faliu todo mundo. E depois a própria Blockbuster faliu também, né? E aí eu tinha a minha, né? A minha era de um coreano, malandro. E esse coreano, além de alugar, ele vendia uns filmes pirata. E eu não sei se vocês vão se lembrar, o pessoal da minha idade vai lembrar com certeza. Hoje você pega aí qualquer porcaria de streaming e você consegue assistir. O Stallone, ele mesmo, Sylvester Stallone, ele fez um filme que chamava Stallone Cobra. Porcaria. Tipo, o cara era um policial, matava um monte de gente. O filme era um lixo. Eu não sei por que cargas d'água, o filme foi censurado no Brasil. Porque era muito violento, sei lá que diabo que aconteceu. Censuraram a porcaria do filme. Mas o meu glorioso, né, coreano, ele vendia pirata, né? Aí eu fui lá, comprei a fita pirata, né, do Cobra, e assim, filme horrível. Até, inclusive, outro dia eu assisti, né, pra confirmar que ele de fato era horrível, e de fato ele é. Mas, né, o frisson, tá assistindo um filme proibido e tal. Mas por que eu tô falando disso, né? Por quê? Eu comecei a perceber que os autores desse tipo de ação, eles eram picaretas. A maioria era picareta. Começou a se criar um mercado, né? Porque como as pessoas começaram a perceber que invertia o ônus da prova e o banco não tinha como provar, começou a vir um monte de condenação. Até que o banco se ligou e começou a fazer um controle melhor para conseguir fazer essa prova. E o que tem a ver o filme do Stallone Cobra com isso? Eu ia nas audiências do juizado, aquela primeira sessão de conciliação, e levava o filme. Porque como ele era pirata, era uma fita VHS sem identificação, né? Então eu colocava aquilo na mesa e deixava o autor falar. Reclamava, xingava o banco, e eu só olhando. Aí acabava, o conciliador virava para mim assim, doutor, tem acordo? Eu falei, tem acordo, tem uma proposta de acordo. Eu falei, qual que é? Falou, se o senhor desistir do processo agora, eu vou te poupar do constrangimento diante do juiz na nossa próxima audiência de mostrar essa fita aqui, onde está gravado o senhor na agência colocando o envelope vazio na urna. O senhor ou a senhora, tinha mulher também. Então meu acordo é esse. O senhor desistir hoje, assunto encerrado. E aí o cara... Como assim? Que absurdo, não sei o quê. Então, virava para o conciliador e falava, então, sem acordo, nos vemos na audiência de instrução. Olha, eu vou dizer para vocês, eu hoje, faz tanto tempo que eu não consigo nem lembrar, mas assim, eu fiz umas 20 vezes isso. Das 20 vezes que eu fiz,
Só em uma oportunidade o autor compareceu à audiência de instrução. Que era, obviamente, um cara que tinha colocado dinheiro, né? E deram fim no dinheiro do cara. E eu, obviamente, não levava, né? A fita na audiência de instrução, porque a fita era do Stallone Cobra, pô. E aí eu cheguei nessa audiência e nas outras 19, o cara não vai na audiência de instrução e extinção do processo. Aí eu ia, né? Na audiência, eu fui nessa audiência, e aí começou a audiência, o cara, a primeira coisa que falou, Ju, excelência, o advogado aí tem uma fita dizendo que eu botei vazio, cadê a fita, doutor? Eu falei, pois é, rapaz, você não sabe. Eu fui ver de novo a fita, porque o banco me mandou muito em cima da hora, eu vi por cima, e aí, a hora que eu fui ver, não dá pra ter 100% de certeza. E aí eu ainda só pra sacanear, falei assim, olha, pelo que eu vi, eu acho que tá vazio mesmo, mas eu não tenho como afirmar, eu não vou ser leviano. Aí o cara, falando, o senhor é um mentiroso, o senhor é um mau caráter. Eu falei, excelência, pelo amor de Deus, vamos acalmar o pau. Bom, essa ação aí, esse processo aí nós perdemos, né? Mas ganhamos 19, então saímos no lucro, né? E o pessoal do banco falava assim, pô, mas por que os caras não estão indo na audiência, né, de instrução? Aí eu falei, não, porque eu conto uma história lá, que tá tudo filmado. Eu nunca falei da fita do Stallone Cobra, né, que eu levava. Não, eu falo que tá tudo filmado, que isso tudo vai ser revelado na audiência, aí eu acho que o pessoal fica com medo e não vai. Então, só para uma curiosidade aí da advocacia, para descontrair com relação a esse tipo de demanda. Mas voltando, né, à nossa vaca fria, que é o artigo 374 do CPC, aqui a situação é um pouquinho diferente, por quê? Porque nós vamos excluir alguns fatos do objeto da prova, mas esses fatos aqui que nós vamos excluir, nós não vamos excluir porque eles são irrelevantes ou impertinentes. Pelo contrário, né? Esses serão fatos que não serão objeto de prova, mas que serão considerados pelo juiz na sua decisão. Então é bem diferente, né, daquela primeira categoria. Então a gente tem os fatos notórios, né? E aí o fato notório é aquele fato de conhecimento do homem médio, né? Da pessoa média, num tempo e lugar. Temos os fatos incontroversos, que são aqueles fatos não impugnados, e aí eu acho que não tem muito o que conversar, mas as duas outras previsões que tratam de exclusão do objeto da prova aí já me chamam a atenção. Fatos confessados. Olha, para mim é uma previsão muito triste essa do 374, inciso 2, que coloca os fatos confessados como fatos que são excluídos do objeto da prova. E por que me parece muito triste? Porque, na verdade, a confissão, pelo menos pelo que prevê o CPC e o Código Civil, ela é um meio de prova. E se ela é um meio de prova, como é que eu posso dizer que o fato confessado está excluído do objeto da prova? Porque se a confissão é um meio de prova, já houve produção de prova pelo meio da confissão. E aí dizer que um fato é excluído do objeto da prova é justamente para demonstrar que não há prova sobre aquele fato. Então a conta não fecha, né? E por outro lado, o dispositivo ele é muito perigoso, porque ele pode sugerir a um intérprete mais desavisado que a confissão ela é uma prova plena no direito brasileiro, quando na verdade nós não admitimos a prova plena no direito brasileiro. Quer dizer, a prova plena é justamente aquela prova contra a qual não se admite outra prova. É uma prova soberana que vincula o juiz obrigatoriamente. Se tivéssemos em Portugal a confissão é prova plena, né? Por previsão expressa do CPC deles. Mas aqui no Brasil não existe prova plena e certamente a confissão não é uma delas. Então o dispositivo ele é muito ruim, ele é muito ruim. E aquele que fala da presunção, ele também não é de todo bom não, né? Porque ele vira e fala, olha, se tiver uma presunção sobre o fato, também não precisa produzir prova. Mas essa é uma meia-verdade. E por que é uma meia-verdade? Ela é uma meia-verdade porque a presunção relativa, ela não exclui o fato do objeto da prova. Perceba, se eu alegar um fato em cujo favor milite uma presunção relativa de veracidade, a parte contrária pode impugnar esse fato e produzir a prova para derrubar a presunção.
óbvio, né? Então, essa é uma presunção doída, é verdade, né? Mas eu sou casado há 14 anos e tenho um filho de 10 e um filho de 6. Então, presumidamente, os dois são meus filhos mesmo, né? Porque eles foram concebidos durante o meu casamento com a mãe, né? Só que essa é uma presunção prevista no Código Civil relativa. De maneira que se eu alegar que um ou os dois são meus filhos numa demanda judicial e a parte contrária alegar que eles não são, ela terá direito, a parte contrária, a produzir uma prova para convencer o juiz de que eles não são meus filhos. E o juiz vai admitir a produção dessa prova, naturalmente, porque a presunção aqui é meramente relativa. Tá? Agora, por outro lado, se a presunção for absoluta, aí de fato nós vamos excluir sim do objeto da prova, porque se ela for uma presunção absoluta, não será admitida a produção da prova sobre aquele fato. Porque aí a prova seria inútil, perceba. A presunção absoluta é aquela espécie de presunção que vincula o juiz obrigatoriamente. Então, se você produz uma prova aqui, de duas uma, ou ela confirma o que a presunção já diz, inútil, ou ela contraria o que a presunção já diz, mas o juiz vai ter que descartar a prova e seguir a presunção, porque ele é obrigado a fazer isso. Então a prova é inútil também, né? Então a gente costuma dizer, com erro, né? O Barbosa Moreira já nos alertava disso lá atrás, no sentido de que você alegar que não cabe produção de prova contra a presunção absoluta é um erro. Porque não cabe produção de prova nem contra nem a favor da presunção absoluta. Na verdade, simplesmente não cabe prova em presunção absoluta. E aí, óbvio, se não cabe prova e o juiz é obrigado a considerar aquilo como verdadeiro, eu vou excluir esse tipo de fato do objeto da prova. Tá? Faço toda essa análise e tal, tudo aqui. E aí chego no ônus da prova, né? A gente vai acabar tratando aqui no tópico 7º do ônus da prova. E aí, com relação ao ônus da prova, né, eu trago uma novidade. O 373 é o artigo a se conhecer do CPC com relação ao ônus da prova, né? E substancialmente, né, o que a gente tem hoje é uma convivência de sistema de distribuição fixa do ônus da prova, prevista abstratamente por lei. Isso você vai encontrar nos incisos 1 e 2 do 373. E o sistema de distribuição dinâmica do ônus da prova, a ser realizada pelo juiz no caso concreto. Isso você encontra no artigo 373, no seu parágrafo 1º. Então, hoje nós temos uma convivência do sistema de distribuição fixa e do sistema de distribuição dinâmica. Tá? O que vai determinar, Daniel, a aplicação de um ou a aplicação de outro? Então, a ideia do legislador é a seguinte: nós vamos trabalhar com uma distribuição do ônus da prova. A ideia central é você dar o ônus da prova à parte que tenha a maior facilidade na produção daquela prova. Então, o juiz, no caso concreto, ele faz uma análise, né? Se é mais fácil. Então vamos pensar o seguinte: eu sou o autor, eu aleguei um fato que é constitutivo do meu direito. Então eu aleguei que você, réu, estava no bar do José no dia tal, horário tal. Tá? E você nega. Aí você diz que não estava. Se nós seguirmos a regra fixa de distribuição do ônus da prova, esse ônus da prova é meu. Eu que tenho que provar que você estava nesse bar. Porque o 373, inciso 1º, diz claramente que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Perfeito. Só que, eventualmente, o juiz pode perceber, no caso concreto, que é mais fácil você provar que não estava naquele bar do que eu provar que você estava. Então vamos imaginar que era um bar que naquele horário já estava fechado, então que não haveria testemunha, ou seria difícil a prova testemunhal, e você, por sua vez, alega que não estava no bar porque estava sendo padrinho de um casamento. 300 pessoas te viram lá como padrinho.
Então, é mais fácil para você provar que eu estou mentindo ou é mais fácil para eu provar que eu estou dizendo a verdade? O juiz vai lá e diz, réu, então prova onde você estava. Então, a ideia fundamental da distribuição dinâmica é nesse sentido. É você dar o ônus da prova a quem tenha a maior facilidade para produzi-la. Perceba, eu não vou ter essa redistribuição, essa inversão, em duas hipóteses. A primeira é uma consequência lógica do próprio regramento da distribuição fixa. Quer dizer, se aquele que tem, o ônus da prova pela regra prevista no 373, porque a lei diz que é dele e ele tem maior facilidade, está feito o serviço. Eu não preciso redistribuir nada como juiz, porque deu tudo certo. E a segunda hipótese em que eu não vou poder redistribuir é quando a produção da prova for muito difícil ou impossível para ambas as partes. Isso está no parágrafo 2º do 373. Porque aí o legislador ele pensou o seguinte, peraí, nós vamos dar para quem tem maior facilidade. Se não existir essa circunstância, porque é igualmente difícil para autor e réu, ou é impossível para o autor e o réu a produção dessa prova, aí não há como se inverter aquela regra fixa prevista em lei. E aí a gente acaba mantendo aquela regra fixa prevista na legislação. O que eu fiz aqui? Espera aí que eu vou ter que voltar aqui. Eita, nossa. Espera aí. É isso, tá? Tópico 8. Eu falo da produção da prova de ofício, né? Os tais poderes instrutórios do juiz. E vou ser sincero, faço essa crítica aqui, né? É uma crítica que já me acompanha há algum tempo. Eu estou cada dia mais em dúvida na afirmação de haver poderes instrutórios do juiz. Né? Claro, eu sei que o Código permite ao juiz produzir uma prova de ofício, está no artigo 370 do CPC, mas eu vejo com algum ceticismo dizer que ali há um poder do dever, porque é um poder do juiz, porque para mim onde há um poder, há um dever. Né? Então, se há um poder do juiz de produzir a prova de ofício, nós estamos falando aqui de poder-dever. Né? A partir do momento em que eu acho, que eu defendo, que eu reconheço que isso é um poder-dever, se o juiz não produz uma prova de ofício produzível, né? Quer dizer, aonde caberia a produção e o juiz não o fez e decide mesmo assim, a decisão dele é nula. E a decisão dele é nula porque ele descumpriu um dever que era a produção da prova de ofício. Só que os tribunais não entendem dessa maneira. Lembra da verdade formal que a gente conversou no começo da live? Não. O juiz não está obrigado a fazer prova de ofício, porque a verdade formal basta no processo civil. Ora, mas e se ele quiser fazer? Não, se ele quiser fazer, tudo bem. Porque nós também aqui no processo civil aceitamos a verdade real. Então se ele não faz, está tudo bem. E se ele faz, tudo bem também está. Então que diabo de poder-dever é esse que nós estamos analisando? Eu sou inclinado a entender que aqui é muito mais uma faculdade do juiz do que um poder-dever. Quer dizer, é aquilo que eu falo, né? Quem é meu aluno, vocês de alguma forma estão sendo meus alunos, né, nessas nossas conversas aqui das lives, mas quem é meu aluno de curso preparatório, né, e de curso de atualização para advogado, eu sempre falo isso. A única coisa que alguma pessoa intelectualmente honesta pode te exigir é que você seja fiel às suas premissas. É isso. Eu posso muitas vezes não concordar com as suas premissas, mas se você tiver uma premissa válida, e concluir coerentemente com base nela, eu posso claramente não concordar nem com a premissa, nem com a conclusão. Mas eu não posso te fazer nenhuma crítica de raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque não dá mais para você encher a boca para falar que há um poder instrutório do juiz e ao mesmo tempo aceitar que quando o juiz não exerce esse poder no caso concreto, não gera nulidade nenhuma. Não dá. Então, ou bem você se agarra na ideia de poder instrutório,
mas conclui ao final que o descumprimento desse dever, desse poder-dever do juiz gera nulidade, ou você muda a tua premissa, né? Se você acha legítimo, na verdade, o posicionamento dos tribunais, no sentido de que não produzir a prova de ofício não gera nulidade nenhuma, então, cá entre nós, está na hora de parar de falar sobre poder instrutório do juiz, né? E há um parágrafo, na verdade, né? Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Foi uma questão de prova. Não tinha no meu manual. Isso aqui aconteceu há anos atrás, né? E aí um aluno meu me mandou essa questão, foi do Rio Grande do Sul. Eu não lembro que concurso que foi, mas eu lembro que foi do Rio Grande do Sul. E eu achei a questão interessante, eu acabei transformando ela num parágrafo, né? Sem falar que é questão de prova, nada, porque até na prática isso acaba sendo importante também. E a pergunta da prova era no seguinte sentido: se os poderes instrutórios do juiz teriam de alguma maneira afastado o sentido da regra do ônus da prova, né? Porque a regra do ônus da prova é uma regra de julgamento que deverá ser aplicada para evitar a declaração do non liquid, né? Ou em outro sentido, quando o processo chega ao final e não há o convencimento do juiz a respeito dos fatos, e ele ainda assim tem que decidir, ele não pode deixar de decidir, o juiz deverá aplicar uma regra de julgamento, e essa regra de julgamento é a regra do ônus da prova. E aí a questão tentava induzir você a entender o seguinte, que a partir do momento em que o juiz poderia fazer a prova de ofício, não seria mais necessário o ônus da prova. Porque se as partes não fizessem a prova suficiente para convencê-lo, ele mesmo poderia fazer de ofício, e aí não teria muito sentido falar em regra do ônus da prova. Bom, como é que você responde uma pergunta dessa, Daniel? Você responde o seguinte: primeiro, o poder, entre aspas, instrutório do juiz, ele convive com a regra do ônus da prova. Por quê? Primeiro porque, mesmo que o juiz possa produzir a prova de ofício, isso não é uma garantia de que ele vá se convencer do seu resultado. Perceba? O juiz pode ouvir a testemunha de ofício, pode mandar fazer uma exibição do documento de ofício, ele pode fazer o diabo de ofício e ainda assim não se convencer a respeito das alegações de fatos da demanda. Perceba, o juiz ele não é um ser sobrenatural, né? Não é porque foi o juiz que determinou a produção daquela prova que aquela prova há de convencê-lo. Isso não existe. Perceba, um juiz chamar a testemunha ou uma parte a rolar a testemunha dá na mesma. A testemunha vai lá e vai falar. Se isso vai convencer o juiz ou não, vai depender, obviamente, do caso concreto. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Até respondi para esse meu aluno, a gente conversou bastante sobre essa questão. No final, achei até que ele foi bem, era uma questão discursiva. Em dizer nesse primeiro momento que é óbvio que o poder instrutório do juiz diminui a incidência da aplicação da regra do ônus da prova. Por quê? Porque é mais um sujeito produzindo a prova. Então eu tenho o autor e o réu produzindo, mais o juiz. São 3 sujeitos. Então isso tende a ter mais prova produzida, e quanto mais prova for produzida, maior a probabilidade do juiz se convencer. Ótimo. Perfeito. Mas daí a dizer que haverá o convencimento só porque o juiz pode fazer prova de ofício é acreditar num dom sobrenatural desse magistrado. E a segunda parte dessa resposta, a gente acabou de analisar, a gente acabou de falar, que é a ideia de que o poder instrutório do juiz é um poder mais ou menos, né? É um poder de faz de conta, porque é um poder que mesmo quando não é exercido, acaba não gerando nulidade alguma. Então, é um poder, mas não é um poder, né? Quer dizer, aquela história, ele pode deixar de aplicar, ele pode, a minha pergunta é muito objetiva, ele pode deixar de produzir uma prova de ofício. Então imagina o que acontece aqui, fica bem claro, tá? Tem uma testemunha rolada pela parte. Aí o juiz vira e fala assim: senhor João, o senhor estava no local, no momento, né? Sim, senhor, eu estava. E o senhor estava sozinho, senhor João? Não estava sozinho. Estava eu
José e Jonas. E os três viram tudo o que aconteceu? Viram. Conforme a professora Suzana bem lembrou na live que tivemos ontem no meu canal, é a chamada testemunha referida. Ou seja, é indiscutível que o juiz sabe que além do João depoente, José e Jonas também poderiam servir como testemunhas. Está nos autos. O juiz ouve João, não se convence. Julga com base no ônus da prova. Ou seja, é uma hipótese em que indiscutivelmente seria cabível a prova de ofício. O juiz poderia ter chamado o José e o Jonas para tentar formar o convencimento dele. Sim. Pergunta: se você apelar dessa sentença, o tribunal anula por cerceamento de defesa, por nulidade absoluta, por descumprimento do dever do juiz de produzir a prova de ofício? Não. Não é essa a jurisprudência. Então você tinha que colocar isso na questão também. Diz, olha, por que o ônus da prova continua a existir? Porque mesmo que o juiz tenha o poder de fazer a prova de ofício, não há um dever dele produzido. E isso acaba levando à possibilidade clara da aplicação da regra do ônus da prova, né? O tópico 9 eu falo sobre a preclusão para o juiz, né, na atividade probatória, basicamente dizendo que não há, né, preclusão substancial para o juiz. O que há, na verdade, é uma liberdade até bastante larga, por assim dizer. E aí a gente começa a ver, né, que temos um problema quando estamos aqui, porque eu tô sem o meu livro aqui, tá? Então eu estou acompanhando pelo computador, né? Então aqui eu tenho 78 páginas do computador desse capítulo 21. E nós estamos na página 19, né, aqui pelo computador. Então, e temos 50 minutos de live já. Então é a hora que você vê que a vaca ela foi pro brejo, né? Mas eu pelo menos esse tópico 10 aqui eu vou ver. De repente eu faço, como o capítulo é muito longo, eu faço uma live semana que vem para complementar esse capítulo. Mas esse tópico aqui, que é o tópico 10, que é o da valoração da prova, eu queria fazer um comentário. Por quê? Porque, sim, no Código 73, depois de uma evolução histórica de sistemas diferentes de valoração da prova, estão todos descritos aqui por ser ordalha, juízo de Deus, prova tarifada, prova legal, persuasão íntima, está tudo aqui. Nós teríamos chegado num sistema que é o sistema do livre convencimento motivado do juiz, né? E perceba que, pelo menos na minha percepção, esse nome, livre convencimento motivado do juiz, ele era apenas um nome para explicar como é que o sistema de valoração funciona. Para explicar ponto 1. O valor probante dos meios de prova, ele não é estabelecido a priori pela lei. Então a lei não pode dizer, olha, o documento vale mais que a confissão, o documento vale menos que a prova testemunha. Isso não existe. Porque isso é tarifar as provas. Tá? E a ideia, esse era o livre convencimento. Livre convencimento, perceba, nunca foi a liberdade para o juiz decidir como ele quiser, valorar como ele quiser, fazer o que ele quiser. Nunca foi. Ah, mas os juízes fazem assim. Sim. E você acha, você realmente acha que eles fazem porque está escrito livre ali? É isso. Essa é uma provocação que eu faço. E é uma provocação que eu faço por quê? Porque o CPC, ele tirou a expressão livre do tal convencimento motivado. Então hoje aparece apenas convencimento motivado. E há uma parcela doutrinária, eu menciono aqui, que comemora isso com uma mudança de tempo, uma mudança sensacional, porque agora a fundamentação não é mais livre, como se algum dia tivesse sido. Ah, Daniel, mas é importante
Porque aí os magistrados agora vão mudar a sua forma de ver o fenômeno. Aí, meu amigo, aí assim é muita ingenuidade, né? É muito, pelo amor de Deus. Não é importante, não é importante para quê? Para quê que é importante? Mudou o que nesses 4 anos de CPC? Mudou nada. Perceba, você não muda a mentalidade, você não muda ofensa à norma, você não muda ofensa a princípio, tirando ou colocando palavra. Para. Não muda, não muda. Perceba. Sabe o que mudaria? Eu vou dizer para você o que mudaria. Mudaria se o legislador, ao invés de ficar com essas filigranas aí, ele tivesse se preocupado em criar regras de fundamentação fática da demanda. Pô, o legislador ele criou uma regra, que é o 489, parágrafo 1º, que regulamenta a fundamentação das decisões, todo mundo comenta, não que os tribunais estejam também aplicando, né? Mas tá lá, lindo. Os 6 incisos tratam da fundamentação da parte jurídica. Não há uma preocupação de objetivar a fundamentação fática do juiz. E não precisava de muito, né? Eu aí nos meus estudos, há tempos atrás, eu estava lendo um texto do Malatesta, que é penal, processualista penal, né? Mas ele me disse uma coisa que me marcou profundamente, que eu nunca vou esquecer. Que ele falou o seguinte: aplicar o direito depende do conhecimento jurídico, da ideia do juiz formado, aquele cara bom, aquele cara que entende. Valorar a prova, qualquer pessoa faz. Você não precisa ter valoração jurídica nenhuma. Aliás, valorar provas nós fazemos no nosso dia a dia, todo mundo, toda hora. Eu tenho 2 filhos, pô. Um de 10 e um de 6. Pau come. Pau come direto. E eu sou sempre chamado a resolver o conflito. E aí fazemos o quê? Prova documental, restituição dos fatos, eventualmente uma prova testemunhal, e eu valoro e aplico, né, a sanção. Ah, Daniel, mas você é um jurista. Mas do mesmo jeito que eu faço isso, os avós dele fazem isso também. E os avós não têm nenhuma formação jurídica. E aí o Malatesta, ele fala um negócio que me pareceu sensacional. Ele fala o seguinte: há uma previsibilidade na fundamentação que o juiz precisa atender. E que previsibilidade é essa, Daniel? Fundamentação fática. E que previsibilidade é essa, Daniel? É a previsibilidade de decidir como qualquer pessoa razoavelmente decidiria. Ou seja, é você pensar a pessoa média, sem formação jurídica, se você chegar para ela e falar assim: olha, existe uma prova pericial aqui, científica, feita num laboratório, que aponta 99,9% de chance do sujeito ser pai da criança. E esse exame disse que é pai. Disse que é pai. E do outro lado, tem uma pessoa dizendo que não é pai. Uma testemunha dizendo que não é pai, porque não tinha como. Falando. Como é que você vai valorar isso? Porque perceba, se há uma livre valoração de fato, eu não posso a priori dizer que a perícia vale mais do que a testemunha. O que em tese poderia te levar à conclusão de que o juiz pode preferir a testemunha à perícia, mas não pode. E não pode porque para ele fundamentar uma situação dessa, ele vai ter que usar um fundamento terraplanista da vida. Ele vai ter que dizer: olha, eu não acredito na ciência, eu acredito no ser humano. Vai para o inferno. Porque a pessoa média, razoável, não vai dizer uma barbaridade dessa. Então é aquela ideia, meu amigo, não é qualquer fundamentação. Ah, eu olhei nos olhos, ali tinha muita verdade. Ah, vai para passear. Ah, Daniel, então não é livre. Nunca foi livre. Nunca foi livre. Tá? Livre convencimento motivado. Era apenas para dizer que não há prova tarifada. É isso, é só isso. Tá? Então, de qualquer maneira,
qualquer maneira, fica aí a dica, né? É isso, né? Eu vou terminar agora, que faltam só 2 minutinhos. Falei nada, né? Não falei do site, que você tem que mandar pergunta. Também ninguém tá mandando uma pergunta, então vamos que vamos. Mas vou colocar aí o... Olha lá, o Patrício acho que quis falar perfeito, mas já me candidatou a prefeito. Então vou ser prefeito sim, Patrício. Agora que você me lançou na candidatura, pode contar comigo. Vamos aí, vamos junto pelo município. E aí, pelo menos como é que chama aquele cupom? O cupom eu vou colocar, tá? Então o cupom eu vou colocar aí para vocês até as 9, hein? Até as 9. E aí 2 minutinhos só para a galera aí beber água, eu também. E a gente já volta, né? Porque aqui de novo vamos ter hoje uma conversa sobre garantismo processual, né? Então quem tiver curioso aí para saber do que se trata, daqui a 3, 4 minutinhos nós voltamos. Beleza? É nóis. Valeu.